7º podcast no ar e hoje nós não vamos tomar vinho, nós vamos tomar chá. E até rimou. Rimou, porque hoje nós vamos conversar com a rainha dos chás na Holanda. É ela que manda entrar o chá aqui, só sai o chá se ela deixar. Ela é a degustadora, se ela gostar tá aprovado. E vamos logo chamar ela pra cá. Rainha das lives também. Vem pra cá, Yasmin! Antes de qualquer coisa, Yasmin, se apresente pra gente. Ai, gente, primeiramente eu queria agradecer demais o convite de vocês, estou muito feliz. Eu sou a Yasmin, 34 anos, mãe do Arthur, de 3 anos, expatriada, morando aqui na Holanda, compradora de chá e degustadora. E no meu tempo livre, influencer, apresentadora de podcast, a gente se reinventa e faz várias coisas, né? Então essa sou eu, de Santos, São Paulo. É isso. A gente se identifica, né? Porque a gente também é assim, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem nossas coisas, dá só um tempinho pra ir lá na internet fazer uma baguncinha, né, Jane? Isso, e como é que tudo começou? Como é que você veio parar na Holanda, Yasmin? Então, em 2016, final de 2016, eu recebi uma proposta para vir aqui pra Holanda, na mesma empresa que eu trabalhava no Brasil, eu trabalhava como compradora e degustadora de café. E eu recebi essa proposta totalmente, caiu do céu realmente, porque eu não estava procurando. E eles me convidaram para vir para cá, sair do Brasil para a Holanda, mas também sair do café e mudar para o chá. Porque eles estavam procurando alguém com a experiência de degustação. E eles lembraram que no escritório de Santos tinha uma menina compradora que já tinha essa expertise, né? E aí eles me convidaram para vir no final de 2016, por 15 dias, para conhecer o país, porque eu não conhecia a Holanda. E aí eu vim, me apaixonei pelo trabalho e, assim, oficialmente, dia 13 de janeiro de 2017, eu mudei para cá com o meu marido, né? E aí foi assim que a gente veio parar na Holanda, por conta do meu trabalho mesmo, eu fui transferida. E o processo de adaptação aqui na Holanda, a gente sempre pergunta, porque é muita diferença, né? A cultura é muito diferente. Eu acho que assim, eu sempre quis morar fora. Então eu acho que isso ajuda um pouco a questão da adaptação. Porque eu sempre fui muito mente aberta. Então assim, é muito frio, ok. Eles são muito fechados, ok. Sabe? Então assim, de adaptação mesmo, foi tranquilo. Eu não tenho o que reclamar. Mas no mundo corporativo eu tive que aprender muito, né? Eu quase tive um burnout em 2018, 2019, no final de 2018, por conta do trabalho mesmo. A nossa cultura de trabalho no Brasil é muito diferente da cultura de trabalho daqui. E a minha mente veio, mas meu corpo veio, mas a minha mente de trabalho no Brasil ficou lá. E aqui eles são muito diretos, eles falam muito não. E isso me assustou um pouco, né, nessa adaptação profissional. Mas na vida pessoal mesmo assim, não tive nenhum problema com a adaptação. Eu sou de Santos, mas gente, eu não gosto de praia. Então eu fujo do calor. Então assim, eu amo o frio, tá tudo certo e tô muito feliz aqui. Que bacana, você tem uma história diferente de muitas mulheres que a gente na verdade encontra várias situações aqui na Holanda, mas aqui tem a situação da mulher que vem acompanhando o marido. Existem muitas pessoas que trabalham aqui na Holanda no ramo de TI, né, de tecnologia da informação, e aí as mulheres vêm acompanhando o marido, muitas delas ficam um tempo ali sem exercer a profissão, aquilo que estudou e tal. E você não, você trouxe o marido. O oposto, exatamente. Ele veio junto comigo e foi essencial, porque tanto que quando eu vim nesses 15 dias para conhecer o país e o trabalho, para ver se eu aceitava, eu falei, ainda era meu namorado na época, né? Eu falei, vamos junto, porque assim, se eu vou mudar, você vai mudar também. Se eu vou gostar, você também tem que gostar, né? Tem que ser um acordo entre os dois. E nossa, de primeira ele falou, não, vambora, e foi. E foi ótimo, porque ele, por eu estar num país diferente, num ramo totalmente diferente, apesar de ser a mesma empresa, mas em outro ramo, eu tinha muito que aprender e me dedicar. E foi essencial a vinda dele, porque ele ficou responsável por toda essa questão burocrática de apartamento e de documentação e tal. Então foi essencial E já tá falando holandês? Vamos pular essa. Não tô falando não. Eu falo assim, eu entendo bastante coisa,
mas falar mesmo eu não falo, mas eu tô aprendendo agora poucas coisas por conta do Arthur mesmo, né? Ele tem 3 anos, ele mistura o inglês, o português e o holandês. Então eu tenho que, querendo ou não, a gente sabe. né? Querendo ou não, eu tenho que entender. Mas assim, aprender mesmo não vou mentir, eu não falo holandês. Estudei muito pouco. Quando eu vim pra cá, a minha empresa ela oferece esse curso de holandês, né? O A1, que eles chamam A1 e A2. É o A1. Acabou que eu fiz o A1, mas assim, eu tava aqui há 3 meses, então tudo era muito novo pra mim. Eu acho que se eu tivesse tempo hoje e fosse estudar, eu acho que seria mais fácil eu conseguir me comunicar. Mas assim, o básico que eu sei, eu consigo me virar falando com as professoras e com o meu filho em casa, mas não. Eu fiquei curiosa pra saber, cabecinha do Arthur, como é que tá? Ele fala português, fala inglês? Então, em casa é assim, eu e meu marido somos brasileiros, então é português 100% do tempo. Quando ele está em casa, nos dias que nós trabalhamos de casa, é um pouco complicado, porque eu falo inglês o dia inteiro e meu marido trabalha mais em espanhol, inclusive, do que em inglês. Então é uma misturada na cabeça dele. Mas e ele vai para 3 vezes por semana na escola, que é na creche, que é holandesa. Então lá é o holandês, fora de casa, o holandês, em casa o português e o inglês, por ele ouvir a gente trabalhando e também por conta dos vídeos de YouTube, músicas, tudo pra ele é inglês desde que ele nasceu. Então ele mistura os 3 idiomas. Então às vezes uma frase ele fala português, inglês e holandês e é muito engraçado. Mas eu diria que a língua primária dele é o português, a secundária o holandês e o inglês é a terceira língua aí que vem. Mas ele mistura tudo. Mas se eu posso te dar um conselho, vai melhorar. Uma hora ele vai conseguir separar as línguas. Porque a Bia, quando ela chegou aqui, ela tinha 2 anos. Com 3 anos, ela falava uma frase com 3 línguas naquela mesma frase. Até porque no próprio português ela estava descobrindo algumas palavras. Ela começou a falar até em português mesmo. Então tinha palavras que ela não sabia em português, aí ela falava em inglês ou em holandês. E aí ela misturava tudo. Hoje ela já separa. Ela sabe o que é inglês, ela sabe o que é holandês e ela sabe o que é português. Ela já consegue separar as 3 línguas. A filha da Janaína, a mesma coisa. Perfeito, né, gente? A minha já chegou aqui grandinha, mas ela hoje prefere falar inglês. Ela é muito boa em inglês, aprendeu sozinha também. Mas aí o holandês ela fala também e o português em casa, né? Todo mundo fala português em casa. Sim. Mas eu não vejo a hora, assim, de ver. Ele já muda conforme a pessoa que ele tá falando. Então, outro dia eu levei ele na escola, eu tava conversando com a professora em inglês, virei e falei com ele, e ele virou e falou pra professora exatamente o que eu tinha falado com ele em português, ele virou e falou pra professora em holandês. Então, ele já está fazendo essa... E eu acho também engraçado, não sei se acontece com vocês, mas às vezes ele tenta pedir alguma coisa em português, ele vê que não funciona, ele vem pro holandês. Então esses dias ele falou assim, mamãe, posso jogar videogame? Ele falou pro meu marido, papai, posso jogar? Ele falou, não pode jogar agora. Aí ele, um pouquinho. Aí meu marido falou assim, não, ele assim, kleine beetje. Aí meu marido falou, meu Deus do céu, pode jogar. Então, tipo assim, ele vai tentando, né? Peraí, ele não deixou em português, deixa eu tentar aqui no holandês pra ver se olha, acabou. E acabou rolando. Vai dar foi tão bonitinho, 3 anos sim. 3 anos e quase 2 ganhando já. Ele é muito. As crianças de hoje em dia eles são muito espertos, né? Muito. Demais. E fala um pouco desse teu trabalho na internet. Eu vejo que você já conversou com muitas pessoas, eu acompanho, e são histórias tão interessantes também, né? Como surgiu essa ideia também? Então, eu comecei no meu Instagram mesmo, em 2015. Foi quando eu entrei, quando o Instagram nem tinha stories, não tinha nada disso. Eu tinha um blog na época, blog mesmo, de escrever. Tinha várias parcerias na minha cidade, era muito legal. Mas aí quando eu vim pra Holanda, eu larguei o Instagram, né? Pra poder realmente, adaptação de novo trabalho, novo país, aquela coisa. Eu larguei de mão o Instagram. E aí eu resolvi voltar aos poucos e tal, mas aí acabei engravidando e aí deixei de lado. E aí, ano passado, eu fiquei até um tempo fora do Instagram. Eu fiquei, acho que uns 5 meses, 5, 6 meses fora do Instagram. Porque, querendo ou não, quem trabalha com isso, se já fica frustrado... Se eu que não trabalho com isso, fico frustrada, né, por conta de engajamento, essas coisas, métricas do Instagram, eu imagino quem trabalha. Então, eu larguei o Instagram, vivi minha vida offline por uns tempos, foi uma delícia. Quando eu voltei, eu gosto muito de falar, como vocês podem ver. E aí eu falei assim, gente, eu queria fazer uma coisa diferente. Aí eu participei de um podcast online também, em outubro, eu acho. E
E eu falei, gente, é isso que eu quero conversar, eu quero falar com as pessoas e saber quais são as histórias que tem por aí, né? Porque eu sei da minha história, eu sei de algumas histórias de pessoas que, né, estão próximas a mim, mas tem tanto brasileiro em tudo, a gente tá em todo lugar. Se pensar no Alasca tem alguém, tem algum brasileiro, em todo lugar a gente tá. Falei, eu queria saber um pouco mais. E aí eu resolvi criar o X-Fact Podcast, que é realmente um podcast para conversar com os expatriados, um podcast em formato de live, né, que eu não consigo sentar e conversar e ter uma estrutura, né, para receber as pessoas, os convidados, até porque eles estão em outros países. Sim. E aí surgiu essa ideia, eu falei, vou tentar. É difícil, não é fácil conciliar, né? Vocês também. Porque aí tem a maternidade, tem o trabalho, tem o podcast, tem o meu Instagram, que eu mostro minha vida toda lá, sem filtro. E aí eu resolvi criar realmente para poder saber, conversar e entender um pouco mais sobre as histórias. Quarta-feira eu tive o 20º episódio, então assim... Muito legal, muitas histórias diferentes, países diferentes, e você vê pessoas que vieram pra cá com uma estrutura, pessoas que vieram pra cá sem estrutura nenhuma, né, e começaram do zero. Então foi por isso, assim, eu criei realmente pra me comunicar e saber um pouquinho mais da história das pessoas. Você tem aprendido muito com essa experiência? Muito. Tiveram alguns episódios que eu realmente fui dormir meio perturbada, assim, sabe, por algumas histórias, porque... eu vim pra cá com uma estrutura muito, muito boa, né? Eu vim pra cá como expatriada, como aquele high skilled, né? Que são as pessoas que vêm pra cá expatriadas com o trabalho e tal. E quando você ouve história de pessoas que vieram pra cá e sofreram abusos psicológicos, sofreram, né, certas coisas, certos preconceitos, que, gente... Abandono, né? Abandono. A mulher que vem com relacionamento abusivo, certo, sabe? Gente também que vem pra cá achando que a maioria das pessoas achando que é um mar de maravilhas e não é, né? Então, assim, quando eu ouço as histórias, muitas histórias que eu ouço, eu realmente fico muito impactada. E que mexe com o meu psicológico depois do episódio, assim. Pra dormir é difícil quando eu faço às vezes à noite, porque eu fico pensando, cara, como é possível, em pleno século XXI, a gente ter esse tipo ainda de pessoas, né? Fazendo mal pros outros e tal. Então eu aprendo muito. Eu te perguntei isso porque eu já acompanhei alguns podcasts e eu vejo realmente que algumas histórias você fica impactada, né? E eu não consigo nem não transparecer isso, né? É uma coisa que fica na minha cara. Não acredito que isso existe. E existe. Eu posso dizer pra vocês que a comunicação, ela tem esse lado. Ela tem um lado ruim. Você quer ouvir histórias, beleza, mas tá pronto pra ouvir história real? Pra ouvir o que as pessoas já sofreram? É difícil. E não levar pra cama, não deixar isso entrar na sua cabeça... É difícil, você tem que realmente estar sempre fazendo um acompanhamento ali psicológico e tal, senão realmente mexe com você. Comunicação é legal, é bonito, é bacana de fazer, mas tem o outro lado. Eu não tinha pensado, porque como eu quero conhecer a história das pessoas, eu nunca tinha pensado realmente que eu poderia entrevistar alguém e ouvir uma história que fosse mexer comigo, e eu já ouvi várias, né? Sim. E mexe comigo, mas ainda assim é valioso essa troca de informação e mesmo que me machuque um pouco ouvir que a pessoa passou por aquilo, ao mesmo tempo abre minha mente para poder enxergar que o mundo não nem sempre é cor-de-rosa, né? Exatamente. E assim, também eu percebo que a gente aprende e fica feliz em ver o crescimento dessas pessoas que estão ali relatando o que viveram, sim. E onde elas chegaram. Exemplo de força, de luta, de determinação. Resiliência. Como elas ficam fortes, né? Muito. Acho que elas já contam a história de um ponto que elas já estão já superou aquilo, já passou, entendeu? Olha, eu estou aqui contando, ou seja, é passado, já... essa é a minha história, mas eu venci, entendeu? É muito legal de ouvir esse final feliz das pessoas. Muito. É gratificante. Agora me conta, eu fiquei curiosa do seu marido. Ele veio pra cá... Sim. Ele não tinha trabalho, no caso, porque ele veio acompanhando você, né? Foi difícil pra ele conseguir emprego aqui? Então, eu acho que é muito importante quem vem pra cá vir com a mente aberta. Eu falo isso em todos os episódios, é o que a gente mais conversa. E ele veio muito com a mente aberta. Ele veio muito com a mente aberta pra cá. Então, quando ele chegou, ele acabou fazendo o curso, né, de holandês, porque a minha empresa deu um suporte
para ele nesse sentido, dar o suporte para quem vem, para o acompanhante, né? Um apoio para se integrar no novo país. E ele ganhou esse curso, começou a fazer, e nesse curso ele fez amizades. Inclusive, o rapaz que ele fez amizade nesse curso, hoje tem a festa, a gente tem a festinha da filhinha dele pra ir, que a gente ficou muito amigo, realmente. E aí esse amigo falou pra ele, olha, eu também tô sem trabalhar, minha esposa veio pra cá, e eu ouvi dizer que tem um emprego que é considerado subemprego, né? Num warehouse da DHL, não sei se pode falar o nome, pode? Da DHL, e aí pra carregar caixa. Vai chegar o caminhão, você vai pegar a caixa, você vai jogar a caixa pro lugar certo e pronto. E eles pagam por hora, você pode fazer de noite, você pode fazer de dia, de manhã, você vê o que você quer, pagam mais de noite. Ele falou, olha, vou te falar uma coisa, eu tô em casa sem fazer nada. Ele passou janeiro, a gente chegou em janeiro, né, alto do inverno, teve muita neve naquele ano. E aí ele falou assim, eu vou tentar fazer entrevista. Ele fez a entrevista pelo telefone, no dia seguinte ele estava contratado. Então ele trabalhou por um tempo, acho que uns 3, 4 meses, né, carregando caixa mesmo, e era difícil porque a gente se encontrava, ele trabalhava de madrugada às vezes. Ele falou, eu tô em casa, sem fazer nada, eu vou lá, vou conversar, vou conhecer outras pessoas e tal. E aí depois, nesses 3 meses, ele conversando com algumas pessoas lá, falaram, olha, tem uma empresa em Amsterdã, de logística, que está contratando pessoas que têm inglês, que têm a documentação, que têm inglês e que queira trabalhar, entrar no ramo de logística. Você não precisa saber nada de logística. Eles vão te dar todo o suporte, eles vão te ensinar e tal, e você vai trabalhar. E foi assim que ele foi. Então, quer dizer, ele conheceu um amigo no curso de holandês que chamou ele para esse trabalho do warehouse, e de lá ele conheceu outro que foi para uma outra empresa, dali ele foi contratado para uma outra empresa. Network, né? Networking total. Aí ele foi para uma outra empresa, que era a Uber Freight, que é a parte da divisão da Uber de logísticas. A Uber foi vendida para a empresa que ele está agora, né? E hoje ele tem um time de 7 pessoas, que ele cresceu bastante, ele é um excelente profissional, não é porque meu marido não, mas muito inteligente, excelente profissional, e assim ele entrou no mercado de trabalho aqui. É uma mudança de chave, né? Porque quando ele era bancário lá também. Ele trabalhava em banco. E quando você vem, né, para um outro país, você tem realmente que estar de mente aberta e pronto para recomeçar. É um recomeço. Então, assim, você tem que ter essa sacada. Jogo de cintura. Esse jogo de cintura, né, para começar. Porque se tá num outro país, você não pode querer chegar no mesmo. Não é regra. Você teve a sorte de já chegar num bom trabalho. Mas quem é você quando chega aqui? Você precisa fazer o seu nome. Você precisa mostrar quem você é. E tem que ter um começo. Sim, mas eu percebo que tem muitos brasileiros que vêm acompanhando o marido ou a esposa, que eu também conheço pessoas que vieram acompanhando a esposa, que tem esse negócio de não ter a mente aberta. E não, porque eu tenho meu diploma do Brasil. Eu não vou abrir mão do meu diploma, não, imagina. Lá eu era isso e aqui eu vou cair a caixa, né? E não é assim que as coisas funcionam. Para algumas pessoas mas para outras não. E acaba que a pessoa fica frustrada, a pessoa não consegue se inserir no mercado de trabalho. Então você tendo a mente aberta é muito importante. E isso foi muito importante para ele, pra gente, pro nosso futuro. E ele tá muito feliz e ele é um excelente profissional de novo. Eu sou suspeita pra falar dele, né? 14 anos juntos. Falar um pouco do chá. Vamos falar me explica como que é esse teu trabalho, pra gente entender direitinho. O que é uma degustadora de chá? Tá, então é o seguinte, eu sou compradora de chá e degustadora. Então, aqui na Holanda a gente tem a divisão de chá, né, que é uma posição global que eu tenho. A gente tem diferentes marcas de chá aqui na Europa. E a gente compra, né? Eu falo a gente, meu chefe e mais um colega. Então entre Brasil, Índia e Turquia a gente faz essa combinação de chás. Então eu recebo chás do mundo inteiro e aí eu vou provar e ver se esse chá ele é compatível com a receita dos meus blends, né? Com a receita da mistura dos meus produtos. Então a gente recebe chá do mundo inteiro todos os dias. Né? Tem chás que são por leilão, tem chás que são ofertas privadas e a gente vai provando, e não só chá.
55% do meu business é chá, eu trabalho com chá, mas o resto são as ervas, né? Os botânicos, tudo isso. Então, não é só chá que eu provo também camomila, eu compro camomila, erva cidreira, capim-limão, canela, vão todos os ingredientes que você vê dentro do saquinho de chá, eu sou responsável. Então a gente tem que provar para poder ver se aquele chá tá realmente na qualidade que a gente espera. Padrão de qualidade. Um padrão de qualidade, se ele não tem nenhum defeito. Então a gente tem que ali, todos os dias a gente prova bastante chá. Você gosta de chá? Eu amo. Antes de vir pra cá, eu tomava mais infusão no Brasil, né, do que chá, porque a gente não tem essa cultura do chá. No Brasil a gente tem a cultura do café, né? Brasil, o maior produtor de café do mundo. Então, eu tomava muito café e provava, degustava e comprava também. E aí, quando eu vim pra cá, eu já tinha essa coisa de tomar bastante infusão. E aí, cheguei aqui e me apaixonei mais ainda por chá e eu tomo bastante. Ela falou antes, né? A gente teve uma conversa prévia e eu fiquei bem curiosa quando ela falou que a nossa cultura brasileira, realmente, o chá é muito mais associado a doenças, né? Muito. Você tá com dorzinha de barriga, é chazinho de laranja. Tá enjoado, um chazinho de bolo. Não tá conseguindo dormir, aí camomila. Exato. Chazinho de menta pra, né, dar uma estabilizada. Exato. Mas é justamente a cultura que a gente tem, né? E outra coisa que é interessante é que no Brasil a gente chama o chá de chá, né? Tudo que a gente coloca água quente. E na verdade não é. Eu só vim descobrir isso aqui, né? Na verdade, a camomila, a erva cidreira, o boldo, eles são ervas. Então a gente não tá tomando chá. O chá mesmo, o real, que você pode chamar de chá, ele vem de uma planta chamada Camellia sinensis, né? Tanto que se você olhar os pacotes, quando tá escrito chá verde, é porque é chá verde mesmo, é Camellia sinensis, então você pode chamar de chá. E quando você vê chá de camomila no Brasil, por exemplo, é porque é infusão de erva. É que a gente, historicamente, né, foi pra gente ensinado que chá é tudo que coloca água quente, não é? Né? Se você cientificamente for entender mais sobre o chá, e eu também não entendia quando eu vim pra cá, pra mim tudo que colocava água quente era chá, a gente toma muito mais infusão de erva no Brasil do que o chá propriamente dito. E sabe quando foi que eu descobri isso? Quando? Agora, nesse minuto. Porque pra mim tudo era chá, era só colocar. Mas a nossa cultura, porque o que acontece? Lá, séculos atrás, quando o chá foi levado para o Brasil pelos portugueses, os portugueses, eles na verdade pegavam o chá, eles compravam chá da China. E do local que eles compravam, assim, o chá da China, era como se eles pronunciassem chá. Do local. E aí os portugueses levaram para o Brasil algumas folhas falando que era chá. E aí ficou chá, né, pra gente. O brasileiro facilita tudo, facilita né? Facilita tudo, é chá mesmo. Mas na verdade tem que vir da planta, né? Tanto que aqui, se você coloca que tem chá dentro, você tem que realmente ter a porcentagem de Camellia sinensis. Se não tem Camellia sinensis dentro daquela mistura, daquele blend, você não pode nem colocar no pacote na frente do produto dizendo que tem chá. Sendo assim, não existe chá gelado? Existe chá gelado. Porque você usa a Camellia sinensis, por exemplo, você coloca água quente e depois você põe gelo. Certo? Você faz ele na água quente, que nem o chá mate, que a gente chama de chá, que também não é chá, é erva mate, que a gente tem no Brasil. Lá em Santos a gente toma muito chá mate. Chá mate gelado, com limãozinho na praia ou com abacaxi, é uma delícia. Mas você faz ele quente, né, quando você faz em casa, depois você coloca um monte de gelo e um monte de limão. E não é chá esse, mas se você pegar um chá verde, você coloca ele na água quente, você faz a infusão dele na água quente e depois você joga gelo dentro, você tem um chá gelado. Legal. Agora me fale um pouquinho mais de você. Quero saber que tipos de aplicativos você tem no seu celular. O que você gosta, o que você usa. Gente, o Instagram é o primeiro que eu uso, o WhatsApp com certeza. TikTok eu uso muito pouco, pra ser sincera, quase não mexo muito no TikTok. YouTube muito e Spotify muito.
E aí Shein também, de vez em quando, né? Que a gente tem aquela compradinha uma com outra. NS não. NS, eu tenho NS, mas eu tenho 9292 que eu prefiro. Gente, nós vamos ter que cobrar essa vestinagem aqui, viu? Então a gente tá falando o seu nome, né? Vamos lá, patrocinando aqui, pode fazer uma nota. Sim, mas o teu dia a dia, gente, você falou que é sem filtro lá, tu mostra tudo. Eu assisti lá, você um dia da tua rotina, dorme cedo. Muito. Em casa a gente tem uma rotina assim, bem... Meu marido, ele acorda 4h15 da manhã todos os dias pra poder ir pra academia. E aí ele volta, porque foi o único tempo que ele achou... Tá? Determinado, né? Ele é muito determinado. Eu vou dar um recado aqui pro meu marido. Amor, ele acorda 4 da manhã, não tem desculpa. Sabe por quê? Porque foi o único tempo que ele achou que realmente dava pra ele poder acordar, ir pra academia, cuidar dele, fazer a meditação, ler um livro, às vezes jogar um game antes de trabalhar, e aí eu e o Arthur acordamos às 6h15. Nossa, mas 6h15. Não, mas ele pensou bem, porque aí tem muita gente que usa a desculpa do frio, né? A desculpa do frio. Mas olha, também tem muita gente que eu dou desculpa do frio. Mas eu vou dizer uma coisa, a academia é embaixo do nosso prédio. Então, tipo assim, ele nem precisa atravessar uma rua. Ele vai geralmente por dentro da garagem, inclusive. Ótimo. Porque ali é bem fácil. Aí você não vai com ele, não. Não. A gente faz diferente. Porque assim, ele é uma pessoa que ele é muito... Ele não precisa dormir muito. Né? Ele, 6 horinhas ali pra ele tá tudo bem. Então ele deita 8 horas da noite, 4 da manhã, acabou e tá beleza. Eu não, eu deito 8 horas da noite, todo mundo lá em casa. E eu tenho que ir até 6h15. Senão eu fico podre durante o dia. Então ele é uma pessoa que ele prefere começar o dia dele se exercitando e eu não. Eu prefiro terminar o meu dia me exercitando. Então em casa a gente tem essa rotina de acordar cedo, dormir cedo e se exercitar praticamente todos os dias. Então eu faço de segunda, quarta e sexta... treino com o meu personal, e aí de terça e quinta eu tenho esteira em casa, então eu corro, sábado e domingo também corro, então eu geralmente descanso um dia na semana, mas é mais pra minha mente do que qualquer outra coisa. Legal, eu tô te ouvindo aqui, tô te admirando, porque poxa, é um exemplo, eu quero que minha filha seja assim. É um exemplo, uma pessoa que se exercita, come direitinho, acorda direitinho, vai dormir direitinho, toma chá, trouxe o marido pra cá, veio toda empoderada, nossa... Tô admirada, viu? Parabéns. É uma mulher que inspira muito. A gente equilibra vários pratinhos durante o dia, né? Como mulher. A gente tem várias fases, né? Vários personagens que a gente tem que ter durante o dia. Então, tem a maternidade, tem a influência, tem a... Você tem a sensação de que aqui na Holanda o tempo passa mais rápido? Nunca parei pra pensar. Eu tenho isso. Não. Nossa, gente. Você tem? Eu tenho. Eu tenho a sensação que aqui tudo passa tão... Se você não se programar ali tudo no horário, quando pensa o dia acabou. Juro, eu não tenho essa impressão. Pra mim é o contrário, eu acho que... Mas é porque eu trabalhava muito no Brasil, não dá pra comparar. Eu tinha 2 empregos, a gente era muito mal, né? Aí eu tinha que ter 2 empregos pra eu conseguir... Gente, mas me dar as coisas que eu queria me dar. Tem aquela época não. ainda que quando tá 4 horas da tarde já tá tudo escuro. Aí é que o tempo passa mais rápido mesmo, né? O inverno dá essa sensação. O inverno ele dá essa sensação, realmente. Mas não de que, pra mim, pelo menos, de que a vida passa mais rápido, não. Eu acho que a vida tá passando mais rápido em qualquer lugar do mundo, né? Ultimamente a gente tem tanta coisa, ainda mais... Né, com as coisas que a gente tem que fazer durante o dia, às vezes 24 horas realmente. Se eu não colocar no papel, eu tenho que colocar tudo no papel e tentar fazer aquele tiquezinho do dia, porque assim, quando eu penso o dia já tá acabando e eu não fiz, né? Não, mas eu vou explicar. A Jana, dando uma de psicóloga dela aqui. A Jana, ela aproveita muito cada segundo. Ela acordou, meu Deus, o tempo tá passando, tem que aproveitar. Ela aproveita cada segundo mesmo da vida. Tá ótimo. Então, se ela chegou no final do dia e não fez alguma coisa, meu Deus, o dia passou e faltou não isso, aproveitei. Te acalma, mulher. Não, eu sou muito intensa. Tudo eu vivo, assim, muito bem vivido. Tudo. E tá certa. Certíssimo. Você perguntou dos aplicativos, eu esqueci de falar um que é muito importante, que são as anotações. Eu sou como você, eu tenho ali tudo anotado do que eu preciso fazer, tudo que vem, porque assim, eu fiz muito tempo terapia, né? E você como psicóloga pode dizer, mas é muito importante você liberar espaço na sua mente, né? Porque senão sua mente fica muito perturbada com tanta coisa que a gente tem pra fazer no dia. Então, geralmente, eu coloco tudo ali que eu tenho que fazer. Eu tenho que, sei lá, pegar o carrinho do meu filho, descer, colocar na garagem, pegar não sei o que, comprar o presente de não sei o que lá. Tá tudo nas minhas anotações. E aí eu vou passando e vou ticando. E libera aqui, né? E libera aqui. Nossa, eu tenho uma ideia pro algum conteúdo, eu anoto. Porque se você ficar acumulando na tua mente,
Quando você vê, você perde as ideias, você nem lembra mais. Não, eu tive que dar uma parada aqui. A Priscila é assim, Janaína manda um vídeo pra mim, posta esse vídeo aqui, vamos postar esse vídeo aqui tal, amanhã. E ela já libera, ela libera e joga aqui, né? E aí eu que vou lá e ponho, né? E ela fica agoniada até colocar. Eu sou assim. Porque eu fico... Ainda falta colocar. Eu sou realmente assim, mas eu tive que dar uma melhorada agora, realmente sair um pouco também das redes sociais, né? Tô priorizando mesmo. Quando eu tô fazendo isso aqui, eu tô fazendo isso aqui. Perfeito. Quando eu tô fazendo isso aqui, eu tô fazendo isso aqui. Porque se a gente ficar aqui pensando aqui, a gente não realiza. É a coisa da atenção, né? Tá fazendo aquilo com atenção. Exato, e quando você vê, já passou, né? Aí é exatamente por isso que talvez você tenha essa impressão de que tá tudo passando tão rápido. Mas é muito bom colocar tudo no papel. Tudo. Eu não coloco, eu fico o dia todinho, meu Deus, não falta isso. 4 horas da tarde eu tenho que fazer tal coisa. Aí eu fico até 4 horas da tarde, 4 horas. Eu sou muito organizada. Meu marido, ele brinca comigo que eu coloco a nossa vida no Excel. Eu amo Excel. Amo Excel, gente. Eu amo uma tabela dinâmica, eu adoro. E aí eu coloco tudo. A gente tem um calendário. Eu tenho um calendário no meu celular. Mas ele não gosta, então ele é meu oposto. Então eu tenho um calendário impresso na nossa cozinha, onde eu coloco tudo que a gente tem, os dias, os compromissos, porque ele não é assim, mas eu sou muito organizada. E controladora também? Muito. Também tem sou. que ser do meu jeito. Nós somos Tem que ser do meu jeito, se não é... Mas assim, eu melhorei muito depois da maternidade. Porque, gente, o que é a maternidade do que... É fora de Você controle. não tem controle. Desde que você engravida, você não tem controle de nada. Né? O controle é ali que eu descobri que... Calma, Yasmin, você não tem controle de absolutamente mais nada na sua vida. E não é só vontade, seu filho também tem vontade, Exato, você tem que deixar ter, exato. né? Então, assim, foi muito conturbado, né? Tudo que eu passei no parto e depois, pandemia logo começou. E eu com um bebê, recém-nascido em casa, sem ninguém pra ajudar, só eu e meu marido. Então foi uma loucura. Tanto que, assim, é tão engraçado. Quando eu vejo, é engraçado e triste ao mesmo tempo, porque eu vejo as fotos e os vídeos dele de quando ele era pequenininho, eu não lembro do momento. Nem curtiu, né? Não, eu tava tão preocupada no que ia acontecer, se eu ia conseguir controlar, né? Tudo bem, ele tá alimentado aqui, eu troquei a fralda agora, então ele vai dormir agora, não sei o que. Aí ele não dormia, né? Ele Já saía do controle. Já saía do controle. Então, realmente a maternidade me fez ser menos controladora, mas ainda continuo, meu marido pode dizer isso. Continuo, e eu sou muito organizada. E isso é uma coisa que eu amo aqui na Holanda, né, gente? Eles colocam tudo em calendário. Tudo. Eu amo o calendário. E você pode contar com tudo, né? A tal hora eu tenho que sair, eu tenho que pegar o ônibus, não vai estar lá naquele horário. Isso, vai. Então você pode fazer sua agenda certinho, porque eles cumprem o papel deles também bem bonitinho. É muito perfeito. E eu sou muito assim também de chegar mais cedo. 6 vezes mandaram chegar aqui no horário, eu cheguei um pouquinho mais cedo. Eu prefiro 1000 vezes chegar mais cedo do que chegar atrasada. Eu não gosto de ter a sensação de que alguém está me esperando. Isso sempre foi assim, eu aprendi com a minha mãe isso. Com a minha mãe e com a minha tia. Assim, fique esperando os outros, mas não deixe que te esperem. Então eu sou assim muito pontual, muito organizada, até demais de vez em quando. E eu assim, a gente termina controlando o nosso tempo e também até do marido, né? Eu fico perguntando, se eu sei que ele tem 2 coisas para fazer durante a manhã, quando chega no final, já depois, né, terminou o dia, ou então na metade do dia eu pergunto, você fez aquilo que você tinha falado? Aí ele, ainda vou fazer. Eu digo, pois faz, sabe? Então assim, ele é bem relax, eu é que já fico, faz. Aí ele, vou fazer, mas vai fazer que horas? Aí ele, não sei, vou fazer. Eu digo, não, mas que horas? É bem coach. Meu marido. Sou do jeito do teu marido. Aqui é o Alfredo que fica em cima. Nossa, o meu marido não. Eu falo pra ele, ele fala assim, eu vou fazer no meu tempo, né? Deixa que eu faço o meu tempo. Ele tá certo, né? E ele tá certo. E tá tudo bem, né? Cada um tem seu jeito, mas às vezes eu fico assim, às vezes eu não falo, que nem você falou, que você pergunta, você não vai fazer, que ela vai fazer, eu só fico assim, nossa, você não ia fazer tal coisa? Tu já fez. Você tem que ter, entendeu? Tem que ter aquele jogo de cintura, de perguntar sem estar perguntando, de querer controlar sem estar controlando. Nossa, você não falou, não, porque eu não vi você fazendo. Mas o meu marido, ele é muito procrastinador, tá. Entendeu? Não fiz hoje, mas vou fazer amanhã. Não vou fazer depois da manhã. Termina procrastinando. Então, assim, porque ainda tem tempo, Janela. Mas aí quando chega no final, que a coisa tá, que a casa tá pegando fogo, aí ele fica desesperado e me coloca no desespero também, entendeu? Entendi. Você tenta já tirar isso. É porque ela sabe. Entendi. Então assim. Mas também tem umas coisas, né? Por exemplo, a lâmpada não tá sendo trocada. Eu peço 2 vezes. Na terceira eu tô trocando. Eu já aprendi também a trocar.
um exemplo. Na verdade, sabe? essa parte eu já não peço. Eu fui criada com mãe solo, né? Minha mãe era que resolvia. Ela furava a parede, ela colocava os quadros, ela arrastava os negócios, ajeitava o piso. Então, eu cresci vendo isso. Pra mim é natural, é normal. Eu também. Meus pais se separaram, eu tinha 1 ano e 3 meses, eu acho, eu era bem novinha. Então sempre foi minha mãe e minha tia fazendo tudo. Minha tia que pintava o apartamento inteiro. Minha mãe, quando tinha que furar alguma coisa, chamava o vizinho, sabe assim? Mas lá em casa, resistência de chuveiro, que queima direto no Brasil, né? Que não tem isso aqui. Minha tia que trocava, ou meu cunhado, e sabe assim? Então eu me viro. Às vezes eu peço uma, peço 2. Não vai fazer? Tô fazendo. Sabe? É assim. E ele não fica chateado, não? Tá de boa. Às vezes ele fica um pouco irritado. Eu não falei que ia fazer? Às vezes ele fala assim, mas eu preciso fazer agora, na hora que você tá falando pra fazer? Eu posso fazer depois. O que vai mudar entre agora e 30 minutos depois? É o controle mesmo, né? A gente é controladora. Mas a gente vai aprendendo. É isso. Gente, parece mentira, mas uma das coisas que me fez esperar ainda mais o tempo da outra pessoa foi meu gato. A Luna, ela é do tipo que é no tempo dela, assim, ela não chega, não é na hora que você quer abraçar, é na hora que ela quer chegar perto de você. Então a nossa família, ela tem aprendido muito com isso, né? Quem tem gato sabe. Então assim, respeitar o tempo do outro. Então assim, é uma grande lição. Tu nunca teve gato, né? Eu tenho medo de gato. Eu tinha pavor de gato, eu tinha pavor. Eu tinha, nossa, todos os preconceitos de gato. Gente, mas só quem tem gato é que sabe. Tu já teve gato, né, Priscila? Eu sou time gato pra sempre. O gato muda a vida da família inteira. É uma grande lição, é um amor tão diferente do... Gente, não sei nem porque nós estamos falando isso, porque a gente tá falando de controle, né? Quando a Kawane nasceu, a minha bebezinha, a minha gata subia, aí ela ficava dentro do carrinho, do lado da Kawane, olhando ela, observando, aí ela via que tava tudo bem, aí ela tentava ir dormir. Coisa mais linda, um anjo. Ai, tenho medo de gato. Fiquei curiosa pra saber do inglês. Você já falava inglês antes de vir pra Holanda? Já. Eu comecei a trabalhar muito nova, eu tinha 14 anos. Trabalhei num projeto da praia da Prefeitura de Santos. E depois de lá eu entrei naquele programa Menor Aprendiz, que a gente tem o campus em Santos. Então eu entrei no mercado de trabalho com 14 e efetivamente, né, minha primeira, como é que fala? Na carteira de trabalho, a primeira assinatura ali, primeiro salário, eu tinha 15 anos. E eu trabalhava como recepcionista. E eu lembro que assim, eu sempre gostei muito de músicas em inglês, de músicas em outro idioma. Então eu já naquela época ouvia e usava o meu tempo ali na recepção, que eu ficava um pouco ociosa, para entrar em sites, sabe aquele antigo Vagalume, nem sei se existe mais. Amo Vagalume. E eu ficava entrando ali com o dicionário do lado e ficava tentando traduzir. Eu gosto muito de música antiga, então eu traduzia Roxette, Madonna, essas coisas antigas, sabe? E ali eu comecei a aprender com o meu primeiro salário, naquela época eu falei pra minha mãe, eu preciso começar a fazer inglês. Então, com os meus 15 anos, meu primeiro salário que eu recebi, eu fui numa escola de inglês e me matriculei. E dali, então, desde os 15 anos, eu sempre estudei inglês, mas eu sempre me forcei muito a ver filmes, vídeos, tudo em inglês, ainda naquela época, com as legendas em português. E desde então eu nunca parei, assim, de estudar inglês até eu vir pra cá. Até antes de vir pra cá, eu realmente fazia aula. Aí eu fui pra diversas escolas, cheguei a fazer aula particular também. Então eu já tinha o inglês antes de vir pra cá. Mas, obviamente, melhorou. Eu também trabalhei em navio durante 1 ano, né? 6 meses, fiz 2 contratos, depois mais 6 meses, quando eu tinha 19 anos. Minha vida é uma loucura. E aí, eu trabalhei em navio de cruzeiro, foi inclusive no curso preparatório de sobrevivência no navio que eu conheci meu marido, 14 anos atrás. E aí eu trabalhei em navio, então ali o meu inglês melhorou muito, porque eu trabalhava com pessoas do mundo inteiro, eu atendia pessoas do mundo inteiro, né? O navio parava em locais totalmente diferentes, eu fiz Brasil e Europa. Então, meu inglês ali também já mudou de patamar, e aí eu comecei nesse trabalho, que eu já tinha contato com as pessoas do escritório daqui, em inglês também. Então, o inglês sempre fez, assim, parte da minha vida, desde que eu comecei a trabalhar. Que papo gostoso, né? Eu tô admirada, assim, é uma mulher de se admirar realmente. Corajosa, né, Yasmin? Corajosa desde muito cedo, né?
E visionário também, né? E assim, já sabia onde queria chegar. No chá. O chá não estava nos planos, mas morar fora estava nos planos, né? Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, que eu tive essa ideia de trabalhar em navio mesmo, essa era a minha ideia. Peraí, eu não tenho dinheiro para conhecer países, para sair viajando. Como que eu posso ganhar dinheiro e conhecer outros países, outras culturas? Aí tem aquele boom, né? Teve aquele boom no Porto de Santos, naquela época, anos atrás, de navio de cruzeiro. Eu falei, peraí, eu vou unir o útil ao agradável. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou viajar o mundo. Tô indo embora. Foi assim que eu entrei na faculdade de jornalismo. E é assim que fiz. Yasmin, e tem muita gente que tem essa vontade de sair do país. O que tu diria para essas pessoas que pensam em dar esse voo, assim, na tua concepção, né? Porque você veio com trabalho e tudo. Assim, o que é mais importante nessa decisão? Olha, eu acho que o mais importante é você estudar sobre o país que você está indo. Entender, né, se é realmente isso que você quer. Ter pé no chão, mente aberta. Porque a Europa não é mil maravilhas, como todo mundo fala. Né? E eu acho que hoje em dia, com as redes sociais, né? A gente tem YouTube, a gente tem várias redes sociais, tem muita gente mostrando a vida perfeita que não existe, mas também hoje em dia tem muita gente mostrando a vida real do que é um imigrante, da vida do imigrante. Sim. Então eu diria várias coisas: mente aberta, estude sobre o país que você está indo visitar, a língua também, visitar e morar. Eu acho que a língua ela é importante, mas eu ainda acho que o mais importante é você estudar sobre onde você está indo. Você está indo para um país que a saúde é pública? Você está indo para um país que você vai achar emprego mais fácil? Você está indo para um país que vai te receber de braços abertos ou se você vai ter algum problema? Entendeu? Esse tipo de coisa. E eu acho muito arriscado você largar tudo e vir de peito aberto para se jogar nesse mundo daqui, porque geralmente as pessoas vêm com essa ideia realmente de que é tudo perfeito e não é. Então, mente aberta, pesquise, tenha certeza de que é isso que você quer. Pegue todas as informações possíveis que estão disponíveis aí nas redes sociais, de pessoas reais e não pessoas, né? Fontes seguras, né? Fontes seguras, né? Pessoas que falam a realidade. Tem um monte de gente que fala a realidade hoje na internet. Mas, de novo, muita gente que não fala. Então, saiba da onde você está pegando essas informações para você ter certeza de que você está dando esse passo para frente e que vai ser uma coisa boa para sua vida. Mente aberta, estude, e é isso. Essa é a minha... Quero saber como você se imagina daqui a 10 anos. Oh, meu Deus! Clichê, porém, quero saber se você pretende ficar aqui na Holanda, se tem planos de um dia ir embora daqui. Se você me perguntar hoje, eu te diria que sim, eu tenho planos de ficar aqui. Não sei se eu morreria na Holanda, por exemplo, sabe? Se morar a vida inteira aqui, não sei. Mas no momento eu me vejo 10 anos ainda aqui. Talvez numa casa, porque eu moro num apartamento e eu tenho vontade de ter uma casa. Com o Arthur já grandinho, não sei se um segundo filho, talvez, não tá nos planos desse momento. Trabalhando bastante ainda, porque eu gosto de trabalhar, é o que eu gosto de fazer, não adianta. Eu nasci praticamente trabalhando e eu aprendi com a minha mãe o quanto é importante você ter um direcionamento, não precisa ter um diploma, o importante é você ter sua renda, você não depender de ninguém, é isso que minha mãe sempre me ensinou. Então, ser muito independente. Então, eu me vejo em 10 anos, aí com 44 anos, trabalhando e aqui na Holanda ainda. E é isso. Que legal. Eu adorei o papo. Muito Fala bom. para as pessoas te seguirem. Gente, quem quiser me seguir, eu tô no Instagram, yasmin.cabral, com 2 L's. E no Expat podcast toda semana, onde eu entrevisto expatriados, como a gente falou aqui no começo. Eu mostro minha realidade, minha maternidade real, sem filtro, os perrengues da maternidade de uma mãe imigrante e minha profissão também, as corridas, porque eu também tenho essa, né? Descobri aí na corrida e agora eu também corro, principalmente no verão, né? Nessa época eu corro mais em casa por conta do tempo, mas ainda assim me arrisco às vezes a sair com menos 5 graus para correr. E é isso, me sigam. E muito obrigada de novo, gente, pelo convite.
Nós que agradecemos e vocês também seguir a gente. Siga a gente. O meu tá aqui, ó. Priscila Cerdeira, lá na minha página. O meu, o do Pod tá aqui. O do Pod aqui, ó. Curte, comenta, compartilha. E assim a gente fica motivado para sempre trazer pessoas cada vez, né, mais especiais. Essas histórias que a gente traz aqui, Yasmin, são histórias que inspiram as outras pessoas que estão ouvindo a gente. A gente tem esse feedback. As pessoas mandam pra gente, olha, fulano falou uma coisa, eu me sinto assim também. Eu passei por isso também. Então, é por isso que é legal, né, a gente trazer pessoas de diferentes histórias. Isso é uma história completamente diferente de muita gente que a gente conhece, da maioria, né? Mas que é de luta também. É assim, sim. Cada um tem a sua luta, né? Cada um tem a sua história. Muito obrigada. Tá muito gostoso o papo. Vamos brindar com chá, hoje com chá. Com chá. Gente, eu não vou mentir. Entendeu?